Nós vamos projetar uma passagem bíblica em Lucas capítulo 13. E vamos ler do versículo 6 até ao versículo 9. Então, a passagem diz-nos assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio desta palavra. Uma vinha, e na vinha, uma figueira. E nós perguntamos, porquê é que a figueira foi plantada na vinha? Com certeza que o dono daquela vinha quis aproveitar aquele terreno para que a figueira tivesse condições para dar fruto. Os terrenos das vinhas costumam ser terrenos férteis, bem cuidados, sem ervas daninhas. Uma das coisas que eu admiro bastante, quando às vezes viajo de carro e passo entre vinhas, é a ordem das coisas e o zelo que as pessoas têm a tratar das vinhas. Ele plantou lá a figueira para que houvesse o aproveitamento daquele terreno fértil e esperou que ela crescesse. E a certa altura ele pensou, é ano dela dar figos. Uma figueira em média dá entre 8 e 10 quilos de figos por ano. Na altura de colher figos, ele dirigiu-se à figueira e encontrou apenas folhas e nada mais. Segundo ano, aí ele tinha uma expectativa maior. Olhou, não viu, arrumou as folhas, puxou os galhos para baixo, é aquilo que eu faço com a minha figueira. E também não encontrou figo algum. E pensou consigo, eu só vou esperar mais um ano. Ao fim de 3 anos ele volta com a mesma expectativa. E não havia fruto na figueira. Mandou cortá-la. E a nossa passagem diz que ele mandou cortar ao viticultor, ao feitor daquela vinha. E disse, porquê é que ela ocupa a terra inutilmente? Está apenas a ocupar espaço. Não há rentabilidade. Ela não produz. E o feitor da vinha disse, Senhor, espera mais um ano. Eu não vou delegar, mas eu próprio irei cavar à volta desta figueira. Irei estrumá-la devidamente. E vou ter um plano e um propósito em relação ao cuidado muito especial e muito particular em relação à figueira. Se depois, ao fim de um ano, ela não der fruto, então, corta-se. Vamos para a primeira aplicação. A primeira aplicação é a nível individual, a nível de cada um de nós. O Senhor dá-nos as condições para nós darmos fruto para Ele. Primeira condição, Ele salvou a nossa alma. E a todos aqueles que Ele salva, Ele prepara boas obras para que nós andemos nelas.
Tantas e tantas vezes vem uma vontade, vem uma oportunidade, vem uma chamada de Deus ao nosso coração, à nossa mente, para nós fazermos isto, para nós falarmos àquele. Sabem de onde é que isso vem? É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que nos dá a vontade para fazer, à qual nós podemos resistir. Mas também nos dá a força e a capacidade para nós fazermos aquilo que Ele nos pede. A Bíblia diz que Ele nos dá tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Mesmo em relação às nossas dificuldades, às coisas que nós não compreendemos, há uma promessa que Ele traz à nossa mente com certeza. Mesmo quando nós oramos e Ele diz não, como diz também ao apóstolo Paulo, em relação a uma situação difícil. Mas, o que é que havia? O que é que Ele tinha à sua mão? Todos os dias e a qualquer momento. Era a graça de Deus. A graça que salva por um lado, mas a graça também que nos basta. A graça que nos ensina a vivermos de uma forma sóbria, justa e pia. E tudo isto vem de Deus. É Ele que supre as necessidades. Por assim dizer, cada um de nós é uma figueira plantada num terreno fértil. À nossa medida, nós podemos dar fruto para Deus e devemos dar a 30, a 60 ou a 100. Até porque o Senhor tem expectativas em relação a cada um de nós. Por assim dizer, todos os anos. Quem sabe no último dia do ano, agora estou eu a imaginar, ou no primeiro dia do ano, o Senhor pensa a respeito de cada um de nós, faz um balanço, procurou fruto, não encontrou, mas tem expectativas em relação ao próximo ano. Ele tinha expectativas em relação àquela figueira, por isso ele ia lá procurar, a ver se ela tinha figos. O Senhor tem expectativas em relação ao seu povo. E deixai-me dizer uma coisa. As expectativas que Ele tem a nosso respeito são expectativas altas. Nós às vezes pensamos acerca de uma pessoa e nós pensamos assim, dele eu também já não espero muito. Não é? Não é nenhuma surpresa que ele produza pouco. Que ele tenha um comportamento não muito correto. Dele, o que se espera? Pensamos nós. Mas o Senhor, em relação a cada um de nós, em relação a cada um daqueles que são seus, Ele tem expectativas altas. Ele quer que a nossa figueira tenha, no mínimo, 8 quilos de figos. Em relação à igreja, Ele tem expectativas. Em relação à nossa igreja, Ele tem expectativas. Quais são, entre outras, algumas expectativas que Ele tem em relação à igreja? Ele tem expectativas que nós amemos a igreja local. Amemos o povo de Deus. Nós lemos, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A expectativa que Ele tem em relação a mim e em relação à igreja é que eu, entre outras coisas, ame a igreja. E vocês perguntam, mas isso é uma expectativa alta? É uma expectativa alta, porque o Senhor em relação a nós só tem expectativas altas. Ame a igreja. Ele tem uma expectativa que nós não nos devemos de deixar de congregar na igreja. Porquê? Porque Ele tem expectativas altas. Ele continua a contar o seu rebanho como o pastor contou o seu rebanho e faltou uma ovelha. Ele foi atrás da que faltava. Eu já não tenho a memória que tinha quando tinha 25 e 30 anos. Mas há uma coisa que eu me lembro sempre. Se vocês me perguntarem quantas pessoas faltaram aqui no domingo passado, eu lembro-me. Porque o pastor deve contar as ovelhas.
E se nós com as nossas fraquezas apreciamos isso, e isso é importante para nós. Agora imaginem, o sumo pastor das nossas almas. E ele espera, ele tem uma expectativa que nós amemos a igreja e que estejamos presentes na igreja. A igreja tem sido cuidada pelo Senhor. Alguns versículos, e esta passagem eu cito-a com muita frequência, porque cada vez que eu leio, cada vez que eu penso nela, ainda me causa impacto. Nós vemos que Jesus foi colocado, que ele se sentou à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Agora imagina, Jesus à mão direita do Pai, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o domínio. Ele é o único na sua glória, exaltado soberanamente. E nós lemos no versículo seguinte, é este Jesus assim, o Pai o deu à igreja. O deu à igreja. Há cerca de 2000 anos, o Pai deu o Filho ao mundo. Deus amou o mundo. Depois que Ele ressuscitou, glorificado, ainda está acessível aos pecadores que por fé vão a Ele. Mas de uma forma muito particular, de uma forma muito específica, nós lemos que o Pai o deu à igreja. Cristo é nosso. Não somente a esperança da glória, mas também aquele que está com a igreja, no meio da igreja, que cuida da igreja e que ama a igreja. E você tem expectativas em relação a nós, quanto à igreja, a este nível. O viticultor cuidou da vinha. E o interesse do Senhor pela igreja é a tal ordem que Ele deu dons à igreja. E esta igreja tem sido cuidada pelo Senhor quanto à palavra, quanto ao louvor. Não sei qual a experiência, mas eu sei porque eu vejo alguns até expressam isso por palavras. Quantas e quantas vezes nós não viemos, nós não entramos aqui abatidos, enfraquecidos na fé, quem sabe, e saímos daqui rejuvenescidos, alegres no Senhor, tocados pela palavra de Deus, pelo louvor. E isto vem de onde? Vem de quem? Vem daquele que ama a igreja e cuida da igreja. Amém. E como igreja, pela graça de Deus, temos sido alimentados, exortados e incentivados. O Senhor tem dado à igreja homens de Deus e mulheres de Deus. E diz, a fé dos quais imitai. Na sua humildade, na sua sabedoria, no seu compromisso. Pelo facto de darem-se primeiramente ao Senhor e aos outros. E isto faz parte do cuidado do Senhor para com a igreja. Ele deu à igreja 2 intercessores. Um está na terra e outro está à sua mão direita. O que está na terra é o Espírito Santo. Quando a igreja ora, quando cada crente ora, nós lemos que o Espírito Santo aperfeiçoa as nossas orações para que elas cheguem até ao trono da graça de Deus. E tem um intercessor à mão direita do Pai, o Senhor Jesus. Ontem, quando eu preparava esta mensagem, eu deparei-me com um pensamento que eu vou partilhar convosco. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, às vezes ele dizia, eu recebi isto do Senhor. E então dizia o que tinha recebido dele. Mas havia outras partes que ele dizia, digo-vos eu, não o Senhor. Ele tinha essa confiança. Ele pensava
que era mesmo assim, mas ele identifica-se, isto vem de mim, sou eu que penso assim. E deixa-me agora dizer uma coisa, sou eu que penso assim. Pergunta-me pelo versículo bíblico que eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa. E quando pensei nisso ontem, lá em cima, no primeiro andar da minha casa, quando estava ali sozinho a preparar a mensagem, eu não me conteve. Eu reguei estes apontamentos com lágrimas, ao ficar impressionado com este pensamento. O pensamento é este. Como é que Jesus intercede por nós? Que espécie de orações é que Ele faz? Como é que Ele as faz? Quando nós lemos na palavra de Deus que Jesus intercede por nós, a palavra interceder não é uma intercessão superficial, banal. Ó Pai, lembra-te do Armânio. Está com uma dificuldade. Cristina. Não, nós lemos que aquela palavra nos fala acerca de uma intercessão que vem do fundo da alma. Não é como aquelas nossas orações, como as nossas orações, às vezes, se calhar nós não oramos durante o dia e vamos para a cama, então fazemos uma oração breve e já estamos a passar para o outro lado, estamos quase que a dormir e dizemos umas coisas e tal. Não! A palavra é uma oração pungente. E o que me impressionou foi isto. Digo eu, não o Senhor. Nós lemos em Hebreus que Jesus, e é uma passagem que se refere ao Getsemane, quando ele está em agonia, face àquilo que lhe iria passar na cruz do Calvário, na manhã seguinte. Nós lemos que ele, nos dias da sua carne, ofereceu com lágrimas orações àquilo que o podia livrar da morte. E foi ouvido. Jesus orou com lágrimas. A Bíblia diz que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda a lágrima quando formos para a sua presença. Mas a questão agora é esta. Será que Jesus intercede por nós com lágrimas? Com lágrimas? A Bíblia diz que Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, mas não diz que enxuga as lágrimas do Senhor Jesus. E Ele ora, e Ele intercede de uma forma veemente, do fundo da alma, quem sabe, derramando lágrima a nosso favor. Daí as suas expectativas em relação à sua igreja e a cada um de nós serem altas. Daí a frustração do dono da vinha, quando ele procura figos naquela figueira e ao fim de 3 anos não havia nenhum. Oração com lágrima. Há uma relação direta entre aquilo que o Senhor nos dá e aquilo que Ele nos pede. A quem muito é dado, muito lhe será pedido. Por exemplo, isto. Versículos que nós sabemos de cor. Quais são os principais mandamentos da lei de Deus? E Jesus responde de uma forma resumida. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E vocês pensam, mas isto é muito. E o Senhor testa-nos em relação a isto. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, com toda a tua alma.
E vem o teste. E nós pensamos que isso aconteceu só com Abraão. Abraão, pega no teu único filho, a quem tu amas, e vai às montanhas de Moriá e oferece-o em holocausto. Nós conhecemos a história linda. Uma história linda. Mas sabem qual era o teste? O teu único filho, e o Senhor sublinha, a quem tu amas. O teste era, amas mais esse teu filho ou amas mais a mim? Conhecemos o resto da história. Mas o Senhor disse, quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, acreditando, tendo a fé suficiente para crer que mesmo que ele fizesse isso, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Mas o Senhor disse, agora sei que tu me amas. Agora sei. Passaste no teste. Não sei que testes tivemos durante este ano e que testes vamos ter em 2024. Mas um dos testes, com certeza, que passará por aqui. O Senhor vai nos pôr à prova se nós amamos mais o nosso emprego do que a Ele, se nós amamos mais a nossa família do que a Ele, se nós amamos outra coisa qualquer do que a Ele. E nós dizemos que sim, e vocês estão a pensar que sim, mas virá o teste em que nós vamos ter que provar na prática se é assim ou não. Porque o Senhor tem exigências, melhor, tem expectativas altas a nosso respeito. O velho missionário conhecia um homem, num país africano. Esse homem era um político. Ele vivia longe da capital, mas teve conhecimento. O seu amigo tinha chegado a presidente desse país. E estava atento, sempre podia, ele tentava ouvir notícias acerca do seu amigo, como é que ele estava a desempenhar a presidência da nação. A certa altura ele ficou muito preocupado. Ouviu na rádio o nome de uma pessoa que ele conhecia muito bem. O seu amigo presidente tinha condenado aquele homem à morte. Devido ao seu comportamento de oposição em relação a ele. Esse velho missionário faz uma pequena trouxa e mete-se a caminho. Queria falar com o seu amigo presidente. Viajou de comboio, fez centenas de quilómetros a pé, andou de barco. E passados uns dias ele está à porta do palácio do seu amigo presidente. Estão ali os guardas. Ele diz que quer falar com o presidente. Cansado, sapatos gastos da viagem, roupas sujas. Riram-se dele. E ele disse, eu só vos peço uma coisa. Façam chegar ao presidente que eu, e disse o nome, estou aqui que quero falar com ele. E eles ficaram impressionados com aquele velho homem. E foram passando a palavra até aos oficiais superiores. Até que chegou ao braço direito do presidente. E ele, meio incrédulo, com algum receio também, ele bate à porta do presidente e diz, está ali um homem velho, que quer falar consigo. E ele chama-se. E quando o presidente ouviu o nome dele, que entre. Lembrou-se do seu amigo. Ele entrou. Abraçaram-se, conversaram um pouco, e o presidente disse, o que é que te traz cá? Fizeste uma viagem tão longa, para quê? Ele disse, por causa do homem a quem tu condenaste à morte. E o presidente disse, tu vens pedir por ele deve ser o maior amigo teu. Ele disse, não, ele é o meu maior inimigo. Maior inimigo? Sim, ele é o meu maior inimigo. Porquê? Porque eu estava a pôr em prática aquilo, esta exigência alta, esta expectativa alta, mais os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. E isto não é possível, se não for com a graça de Deus. E o presidente, enquanto assinava,
a libertação e o perdão daquele homem. As lágrimas dizem que lhe corriam pela face. E vocês perguntam, mas o cristianismo é isto? Também é isto. É um desafio para vivermos muito acima daquilo que é possível nós, humanamente falando, fazermos. Em relação aos nossos inimigos, mesmo que a gente não diga, a gente cá dentro não lhes deseja o bem. E há um consolo. Nós ouvimos que a vida deles está a correr mal. Nós pensamos, cá se fazem, cá se pagam. E se a vida estiver a correr bem, nós podemos pensar de outra forma. Se não pagar aqui, ele vai pagar lá. O que importa é que ele venha a pagar. E você diz, não. E continua a dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabem porque é que Jesus morreu bem? Já viram o que é ser tratado daquela forma, com aquela ingratidão? E lembrava-se da multidão que estava ali perante Pilatos e a pedir que soltassem Barrabás. E Jesus conhecia alguns. Tinha curado, com certeza. Tinha comido do pão e do peixe que ele tinha multiplicado. E agora trocavam-no por um homicida. Jesus podia passar aquelas horas na cruz amargurado. Face à ingratidão, à desconsideração, ao desrespeito. Mas em vez disso, ele morre bem. Porquê? Porque ele diz, Pai, perdoa-os, e ele liberta perdão para eles. Exigências, expectativas muito altas. Mas vamos voltar para aquela figueira. Ao fim de 3 anos, corta. Não, senhor. Mais 1 ano. Eu vou escavar à volta dela, vou pôr estrume, e ao fim de 1 ano, ou corta-se, ou não se corta. O que é que vocês acham? Esta figueira foi cortada ou não? Foi. Foi. As histórias nos filmes têm sempre finais felizes. Na palavra de Deus, nem sempre. Porque a palavra de Deus fala-nos acerca de histórias, de povos e de pessoas. E nem sempre há um final feliz para as nações e há um final feliz para as pessoas. Aquilo que vocês vão ouvir, desculpem a minha imodéstia, peço a vossa atenção, porque isto não se vê nos vídeos, nem se lê na internet. Outros, com certeza, têm capacidade para falar disto melhor do que eu. Mas, apesar disso, peço a vossa atenção. Esta figueira fala-nos de uma forma muito particular da nação de Israel, que o Senhor escolheu para ser o seu povo. E vocês perguntam, porquê é que escolheu? O Senhor disse, porque na minha soberania não foi por vossa causa, mas eu decidi isso. E então o Senhor fertilizou, cuidou daquele povo, lutando contra os inimigos deles, dando-lhes os oráculos de Deus, como lemos em Romanos, deu-lhes a palavra de Deus por intermédio dos anjos. Mandou-lhes profetas que não mandou às outras nações. Mataram uns, apedrejaram outros. No fim, antes de vir o seu próprio filho, ele manda-lhes o maior dos profetas de todos, João Batista, que foi decapitado. João Batista, cuja mensagem atraiu o povo, simples, mas que foi rejeitada.
pelos fariseus, pelos escribas. Por fim, manda o Senhor Jesus. 3 anos. Nesta figueira foi procurado fruto. Qual foi o tempo do ministério do Senhor Jesus aqui na terra? Quantos anos? 3 anos. Então, a nação de Israel foi colocada num terreno fértil. O terreno fértil do cuidado de Deus ao longo dos séculos em relação àquele povo. Deus, a sua palavra. Deus, os seus profetas. Por fim, envia o seu próprio filho. E ao fim de 3 anos, eles como nação não têm fruto para Deus. Mas, quando Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Sabe o que é que Jesus estava a pedir? Mais 1 ano. E desde a morte do Senhor Jesus até Estevão, que foi apedrejado, sabem que tempo se passou? 1 ano. E durante esse ano o que é que aconteceu? Aquela nação, por assim dizer, foi cavada à sua volta, foi cuidada ainda mais. Houve estruma para que eles dessem fruto ao fim do 4º ano. Mas não deram e foram cortados. A figueira foi cortada. Em que sentido? Deixaram de ser o povo escolhido de Deus temporariamente. Estão ao nível das outras nações. Hoje não há judeu nem há gentio. Gentio é aquele que não é judeu. Está tudo ao mesmo nível. Não há um povo escolhido, um povo particular, não. E eles, para serem salvos, têm que crer em Cristo como nós temos que crer em Cristo. E pela graça de Deus, muitos creem. Judeus. Muitos, se calhar não são muitos. O que é que aconteceu durante este ano? Senhor, mais 1 ano? Houve um cuidado que já era grande, mas depois tornou-se maior em relação a este povo, a esta nação. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele fala, houve o derramamento do Espírito Santo, mas estava direcionado para quem? Há quem pense, é para todos, é para a igreja. Não! Desculpem, mas não era. Em Atos capítulo 2, Pedro diz: ó vós, ó casa de Israel, várias vezes, casa de Israel, era a nação, era a figueira que estava a ser estrumada. Quanto a milagres. Durante esse ano, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios. Era a nação que estava a ser estrumada. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar o apóstolo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Eles traziam as camas e as macas. As camas. Dá-nos a palavra para camas. É uma palavra que nos fala acerca de camas macias e valiosas, que só os ricos tinham. As macas eram enxergas, duras e desconfortáveis. Mas tanto ricos e pobres, doentes, eram colocados ali para que ao menos a sombra de Pedro passasse e os cobrisse com a sua sombra. Se eram curados pela sombra de Pedro ou não, a gente não sabe, porque a Bíblia não diz. Mas sabemos uma coisa. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E agora reparem, e todos eram curados. Todos. Durante este ano. Senhor, não acordes. Vamos escavar à volta. Eu vou estrumar a figueira. E o Senhor faz isso. E vamos adiantar. Atos capítulo 7. Está a passar 1 ano. Estevão. O Senhor escolhe um homem. Não era um homem qualquer. Um homem cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O Senhor escolhe, deixai-me dizer, o melhor entre os melhores para falar ao povo, à nação de Israel.
A certa altura ele está a falar acerca da história daquela nação, pormenorizadamente. E o seu rosto fica como o rosto de um anjo. Enquanto ele vai falando, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Isto era o ódio, raiva. E Estevão diz, ele pensa e diz, vão ser cortados. Como nação vão ser cortados. E tem uma frase tremenda. Vós sois como vossos pais. Resistis ao Espírito Santo. No Velho Testamento tinham resistido ao Pai quando escolheram um rei, Saul, para os governar, para reinar sobre eles. E a certa altura Deus diz a Samuel, eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram-me a mim. Querem ter um rei? Como vão ter. Mas o rei que eles tiverem vai explorá-los, vai levar as filhas deles para os palácios, vai exigir o melhor que a terra produz, das suas colheitas, do seu gado. Mas, Samuel, rejeitaram-me a mim. Antes tinham rejeitado o filho. Nós não queremos que ele reine sobre nós. E agora estão a rejeitar o Espírito Santo. A Trindade de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E para culminar essa rejeição, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Morre bem. A figueira foi cortada. Isto levar-nos-ia muito mais longe. Levar-nos-ia para Romanos, capítulo 6, 7 e 8, em que diz que a oliveira foi cortada, referente à nação. Mas vamos ficar só com este pensamento. E acabo assim. Ao longo da minha vida cristã, conheci muitas igrejas e conheci igrejas que atravessaram períodos de muita prosperidade espiritual. Igrejas com pessoas dedicadas, com muito conhecimento bíblico, com crescimento numérico também. E que agora, depois de terem tido várias oportunidades, estou-me a lembrar de 2 ou 3 que já estavam em declínio, por várias razões que não vamos aqui apontar. Estavam em declínio e o Senhor manda uma fornada, um grupo grande de jovens para essas igrejas. E agora eu olho para trás e disse, aquilo representava mais um ano, era mais um ano. Desaproveitaram tanta coisa. Algumas foram cortadas em que sentido? Portas fechadas. Outras vivem, mas é como que estejam mortas. Não é uma boa maneira de acabar uma mensagem no último dia do ano, eu sei. Vínhamos no carro. A irmã Lucília, a certa altura da nossa conversa, ela dizia, olha por ti mesmo para que não caias. É um versículo bíblico. A nossa igreja, ao longo destes 20 anos, tem sido uma igreja abençoada. Mas isso não é garantia que no futuro não haja a possibilidade de haver declínio. Não é ser profeta da desgraça, mas é a realidade que tenho visto ao longo dos anos noutros sítios. E nós temos que aprender não somente com os nossos próprios erros,
se nós aprendermos só com os nossos próprios erros, isso vai nos doer muito. Temos que também aprender com os erros dos outros. E isso vai nos facilitar a vida. Mas nós não seremos cortados. Garantidamente. Se em relação às expectativas altas que o Senhor tem e terá em 2024 em relação a nós, Ele nos encontrar numa situação de amá-lo acima de todas as coisas, de amarmos a igreja e termos a preocupação de dar fruto para Deus. Ele encontrar os figos na nossa figueira, na igreja e nas nossas vidas. Amém. É Ele próprio que tem escavado à nossa volta e tem colocado o adubo para nós continuarmos assim. Mas, se uma figueira dá entre 8 e 10 quilos, dizem os especialistas, nós não queremos dar só 8. Vamos tentar dar 10. 10 quilos de figas por ano. Amém?